controladores. Normalmente nós vamos ter aqui dois tipos de controle no ambiente industrial. Tá? A gente vai ter um controle que é chamado controle malha aberta. Tá? Então, para quem já estudou aí teoria de controle em alguma cadeira acadêmica, né? Isso aqui é aquela primeira aula que o professor dá para a gente. Tá? Então, o controle malha aberta, tá? Eu tenho aqui a minha planta, tenho um controlador, mas eu não tenho realimentação. Tá? Um exemplo clássico de um controle malha aberta, tá? É quando a gente vai lavar roupa lá na máquina, né? A gente só joga a roupa lá dentro, coloca a máquina para fazer o trabalho dela, e em nenhum momento a gente está olhando com a máquina em trabalho, né? Se a roupa está limpa ou não, né? Então, você bota ali aquela camiseta um pouquinho mais encardida, tira da máquina, opa, não está com o nível de limpeza desejado que você queria. Tá? Então, o controle malha aberta, no ambiente industrial, normalmente a gente associa ele quando eu tenho um operador atuando sobre ele. Tá? Então, a gente brinca aqui, eu tenho o senhor operador, é o meu controlador. Tá? E quando a gente tem qualquer processo que depende exclusivamente da ação humana, né, o ser humano é um ser falho. Né? Então, não vou dizer que o cara pode estar com preguiça, mas daqui a pouco ele pode ter se distraído, né? Às vezes o final de semana dele não foi muito bom, o time dele acabou perdendo ali o campeonato, né? Tomou uma goleada do time rival, o cara está com a cabeça em outro local lá, acabou esquecendo de fazer a atuação sobre a nossa válvula do processo. Então o nosso processo acaba tendo ali um grande desvio. Tá? Então o controle malha aberta, tá? Não vai ser alvo da nossa discussão hoje aqui, porque a gente quer falar de controle malha fechada. Tá? No controle malha fechada, tá? O que normalmente nós temos aqui? Nós temos o nosso controlador, temos o nosso processo, e a gente tem agora a informação do sensor, que vai dar a nossa realimentação. Tá? Então, agora eu sei que se eu quero colocar 100 graus no meu processo aqui de controle de vapor, eu vou ficar monitorando o quão próximo de 100 graus eu estou, ou quão distante de 100 graus eu estou. E baseado nessa diferença, nesse nosso desvio, né, o controlador vai fazer uma nova atuação, né, vai alterar a sua MV e a nossa saída para o processo vai estar sendo aqui alterada. Tá? Então, essa aqui é a diferença entre o controle malha aberta e controle malha fechada. Beleza? Falando do controle malha fechada, que é onde a gente quer concentrar a nossa discussão hoje, controle malha fechada, nós vamos ter ali alguns tipos de controle. Tá? Vamos começar pelo controle on-off, tá? Só para a gente contextualizar. O controle on-off é aquele controle liga-desliga. Tá? E depois eu tenho outros tipos de controle. Tem o controle P, o controle PI, o controle PD, o controle PID. Tá? O controle on-off, tá? É o nosso liga-desliga. Normalmente, tá? A gente vê isso aqui bastante em sistemas de refrigeração, tá? Onde eu tenho atuadores que eu não posso ficar fazendo o chaveamento constante dele, tá? Ou o chaveamento numa frequência muito rápida. Tá? Então, um controle on-off, normalmente eu vejo ali em sistemas de refrigeração, tá? Porque eu estou atuando em cima de um compressor e esse compressor ele vai ali acabar vai propiciar o resfriamento de um certo processo ou de um certo ambiente. Tá? Então, o controle on-off, qual que é a característica dele? Tá? A característica é a oscilação. Tá? Como eu não posso ficar chaveando ele rapidinho, tá? O que acaba acontecendo? Eu tenho aqui o status da minha MV nesse gráfico de baixo. Tá? Então, num primeiro momento aqui, eu estou com a minha saída desligada, eu ligo a minha saída, tá? Aí o meu processo ele começa a reagir e ele vai subir. Quando eu passo do meu valor de SP aqui do set point, eu vou desligar a minha MV. Minha MV vai para zero aqui, desliguei a minha saída de controle. Mas por questão de inércia térmica ou inércia do teu processo, tá? A gente tem uma grande tendência disso aqui ainda continuar a subir. Ele vai subir, subir, subir. Tá? Aqui, quando a gente chega nesses picos, a gente tem, se for na parte de cima, a gente chama de overshoot, tá? Se for na parte de baixo, a gente chama de undershoot. Então, acontece o seguinte, saída desligada, meu processo, temperatura aqui, ou a minha variável do processo, ela foi caindo, 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 ficou abaixo do meu valor desejado de set point, novamente eu ligo a minha saída de controle. Minha MV agora vai para 100%. E assim eu vou ficar indefinidamente. O que vai acabar acontecendo eu sempre vou ter essa minha oscilação no processo. Tá? Alguns processos, como refrigeração,
suporta isso. Outros processos, você não quer ter essa diferença, né? Você quer ter o processo mais homogêneo possível, tá? Até porque isso vai interferir diretamente na qualidade lá do teu produto final, né? Então, para isso, a gente acaba aplicando outras técnicas de controle, tá? Então, uma das técnicas que a gente tem aqui é a gente aplicar um controlador proporcional, tá? Então, o controlador proporcional, o que vai acabar acontecendo? Em virtude do desvio que eu tenho, tá? Em função da minha diferença entre PV e SV, tá? Ele vai colocar ali uma constante, um valor diretamente proporcional ao meu erro, tá? Para ele tentar fazer essa compensação, tá? Então, esse valor do meu erro vai ser sempre multiplicado por esse meu ganho proporcional, tá? Nos controladores, tá? Isso aqui é o parâmetro chamado PB, tá? Então, o parâmetro PB, que é a parte proporcional dos nossos controladores, ou de qualquer controlador, tá? Aonde que ele vai atuar? Ele vai atuar no ângulo dessa curva aqui, ó, dessa curva vermelha, tá? Então, conforme eu mexo no meu parâmetro proporcional, tá? Essa curva ela pode ficar mais deitada, meu processo está mais lento, ou ela pode ficar mais em pé, meu processo está mais rápido, tá? Então, olhando aqui para o valor do parâmetro proporcional, parâmetro PB lá do controlador, aqui eu estava com o parâmetro PB com um valor alto, nessa segunda figura aqui, na figura B, eu diminuí o valor do meu parâmetro proporcional, então acabou acontecendo o seguinte, opa, cheguei mais próximo do meu valor desejado, tá? Vou fazer o quê? Vou dar ali mais aquele grauzinho no meu PB, né, para mim conseguir agora cravar no meu set point, tá? Aí a gente começa a perceber o seguinte, conforme eu vou diminuindo o valor de PB, eu começo a criar algumas oscilações no meu processo, tá? Aí então a gente volta para ter uma curva quase que semelhante ao controle on-off. E não é isso que a gente quer. A gente quer que essa curva vermelha ela fique aqui, né, rente à nossa curva tracejada, que é o nosso valor de set point desejado. Então, aqui eu preciso adicionar algumas outras variáveis de controle, tá? No mercado, ainda existem controladores que você configura ele ou como on-off ou somente como proporcional, tá? A parte ruim desses controladores é que, por mais que tu tente ali fazer o ajuste mais fino somente com a parte proporcional do controle, tá? Você ou vai ficar abaixo do que tu está desejando ali, do teu valor de set point, ou tu vai ficar acima tendo ali oscilações, tá? Então, hoje, controladores puramente proporcionais não são muito interessantes para o seu processo, tá? Como a gente está falando da teoria de controle, tá? Isso aqui é interessante vocês saberem o seguinte, não adianta só mexer na banda proporcional, seja do controlador dedicado lá da Novos, ou seja quando você está fazendo um PID, por exemplo, em um CLP, tá? Então, só o proporcional não vai proporcionar para você ali o melhor controle, o valor desejado que tu quer. Então, a gente pode fazer o quê? Vamos adicionar outros componentes. Como eu estava com uma certa oscilação, né, na minha variável medida, tá, eu posso colocar agora em ação o meu parâmetro derivativo. Então, aqui agora eu tenho um controlador PD, proporcional e derivativo. Tá? A ação derivativa, tá, eu sempre acabo descrevendo ela como o sensor ali, assim, o cara que vai censurar a nossa subida rápida da nossa variável de processo. Então, a função dele acaba sendo, de certa forma, frear essa subida para que a gente não tenha as nossas oscilações, para que a gente não tenha o overshoot aqui no momento que nós estamos aquecendo o nosso processo ou que nós estamos acelerando a nossa curva. Tá? O Túlio está perguntando se tem uma forma direta para achar esse valor, para ficar mais próximo do GNSV. Tem sim algumas formas que tu consegue aplicar, nós vamos até falar sobre alguns métodos aqui, mas vou te falar o seguinte, Túlio, tem algo bem mais fácil do que fazer cálculozinho ou fazer tentativa e erro, tá? Fica aqui com a gente, daqui a pouco eu já te falo. Então, o nosso parâmetro derivativo, que atuação que ele acaba tendo aqui? Ele vai frear essa nossa curva, então perceba, no momento que eu estava subindo aqui, eu estava com MV em 100%, conforme eu fui me aproximando do meu valor desejado,
o valor da minha saída de controle da MV ela foi caindo, 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 até que quando eu acabo ultrapassando aqui, eu acabo desligando a minha saída de controle. Permaneceu um tempo desligado, né? Quando ela caiu, ela continuou. Quando eu tenho a ação derivativa, tá? Ele começa a fazer ali o seguinte, tá? Eu estou em 100%, está subindo. Quando ele começa a perceber que ele pode ultrapassar o valor de set point, ele já começa a dar um pouquinho menos de aceleração ali no nosso processo, tá? Então ele vai freando aqui, vai utilizando um pouquinho menos da nossa saída de controle para que se aproxime, tá? Então, quando a gente aplica esse parâmetro derivativo, a gente consegue aqui diminuir as nossas oscilações do processo. Então a gente consegue trazer uma maior estabilidade, tá? Bom, essa curva aqui ainda não é aquela curva que a gente queria, né? Eu ainda estou abaixo do meu valor de set point. O que eu posso fazer? Posso ir regulando o meu parâmetro derivativo, tá? Ou eu posso também agora aplicar o meu controle PI, tá? O controle proporcional e integral, tá? Se o parâmetro derivativo ele tem ação sobre o overshoot, o parâmetro integral, o parâmetro integrativo, tá? Ele tem ação sobre o nosso erro estacionário, tá? Que seria o quê? Parti o meu processo, tá? Evitei que ele tenha ali aqueles picos, tá? Depois ele vai entrar em regime. Se o meu regime tem algum tipo de erro, opa, aqui é o momento do parâmetro integrativo entrar em ação e ele tentar puxar essa curva para cima, ou se ela tivesse muito acima, ele puxaria essa curva um pouquinho mais para baixo, tá? Então a função do parâmetro integrativo, tá? É a gente eliminar o erro que acaba acontecendo da ação do nosso controlador proporcional, tá? O William está perguntando ali, o pessoal também perguntou se o slide vai ficar disponível. Vai ficar gravado, então depois vocês podem reassistir esse webinar, tá, pessoal? Seguindo aqui, então, a nossa conclusão, o que é? Devo aplicar, né, essas três ações de controle, esses três métodos, para a gente ter ali um melhor controle possível, tá? Então, quando a gente aplica o controle PID, o que a gente tem? A gente tem o proporcional, que é o controle básico, o I, que vai eliminar o nosso desvio, e o derivativo, que vai reduzir as nossas oscilações. Então, quando eu falo de controlador PID, eu brinco que o controlador PID, a sintonia, é a luta incessante desses três homenzinhos que estão lá dentro do nosso controlador, tentando fazer com que o seu processo fique o mais estável possível, tá? E quando a gente queima o controlador, que sai aquela fumacinha, é a alma desses três homenzinhos que saem de lá de dentro, tá? Pessoal, PID, deu para entender mais ou menos como é que funciona cada componente do controle? O pessoal está com dúvida ainda o que o proporcional faz, o que o derivativo faz? Se tiver, pode ir colocando as perguntas para a gente ali no chat, tá? Então, a ação do nosso controlador PID, tá? Ela é uma técnica que consiste em calcular qual que é o valor para cada um desses componentes, né? Para a gente conseguir ter a melhor atuação possível sobre o nosso processo. Então, como a gente comentou, o P é uma correção proporcional ao erro, o I ela acaba sendo uma correção proporcional ao erro no tempo, tá? Porque depois que eu entrei em regime, então por isso no tempo eu preciso adicionar uma componente de compensar esse erro que eu tenho aqui depois que o meu processo já entrou em regime. E o derivativo, tá? Ele tem a ação de eliminar qualquer tipo de oscilação, tá? Isso é interessante porque quando vocês perceberem o comportamento do controlador, agora vocês já sabem aonde é que vocês têm que mexer, né? Se você mexer no proporcional e tu está tendo uma pequena oscilação, tá? O que vai acabar acontecendo? Quanto mais proporcional você mexer, né, você vai acabar aumentando as suas oscilações. Então, na verdade, o que tu tem que acabar mexendo é o quê? É no parâmetro integrativo e no parâmetro derivativo, tá? No caso de muitas oscilações, a gente vai mexer muito mais no derivativo, tá? Que ele vai frear essas nossas oscilações, tá? A gente tem a nossa equação geral do PID, tá? A equação geral do PID, ela nos diz o quê? Que o valor da nossa saída de controle, da nossa variável manipulada, tá? Ela é o produto da componente proporcional multiplicado pelo nosso erro, mais o produto da nossa componente integrativa
multiplicado pela integral desse erro, porque aqui eu estou atuando em função do tempo do regime, mais o produto, né, da minha componente derivativa versus a derivada desse meu erro. Tá? Como a gente usa parâmetros PB, DT e IR lá nos nossos controladores, tá? Aqui tem uma grande sacada. Tá? Se eu quero o meu processo mais rápido, eu tenho que aumentar o meu valor da minha componente proporcional, que é o meu KP. Mas os controladores funcionam com o quê? Com a banda proporcional, né, que é o PB, com o IR, que é a nossa taxa de integração, e o DT, que é o tempo derivativo. Percebam que PB ele é igual a 100 dividido por... perceba que o nosso KP ele é 100 dividido por PB, né? Ou PB é igual a 100 dividido por KP. São grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu quero meu processo mais rápido, eu não tenho que aumentar o meu PB, eu tenho que diminuir o valor da minha banda proporcional. Quanto menos PB, mais rápido a minha curva do meu processo ela vai ali subir. Tá? Falando um pouquinho de história de controlador PID aplicado na indústria, tá? Esse tema aqui é tão importante, tão importante, tá? Um dos grandes pesquisadores sobre controle PID, tá? É o Astron, tá? Tem vários artigos, tem livros escritos sobre controle PID, tá? E um estudo lá ainda de 1995, tá? Então, esse dado deve estar um pouquinho desatualizado, mas acredito que não deve ter mudado muito, porque toda vez que a gente visita cliente, a gente vê bastante controlador PID, bastante técnica de controle PID aplicada na indústria. Então, ele estima ali que quase 90% das malhas de controle em processos industriais operam com esse tipo de controlador, com controlador PID. Tá? Então, a gente vai ver controlador PID em N processos, tá? Papel e celulose, na petroquímica, na indústria de plástico, saneamento, para a gente dosar daqui a pouco um coagulante, para a gente corrigir pH, na indústria de laticínios, quando eu tenho processo de pasteurização, tá? Eu uso o controle PID, na indústria de alimentos. Tá? Então, normalmente, o controle PID está associado ao quê? Controle de temperatura, controle de pressão, controle de pH, controle de velocidade, controle de vazão. Tá? Então, tem muita coisa que o controlador PID pode, tem muitos processos que o controlador PID pode resolver o teu problema lá no ambiente industrial. Tá? Controlador